Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o nosso tema é a visão da fé na física quântica. Olá, companheiro do Ciência e Espiritualidade. O programa de hoje fala um pouquinho de física quântica. Muita gente tem falado que é um exagero utilizar uma teoria da física e extrapolar isso para a filosofia, extrapolar isso para a biologia. Mas será que é um exagero? A mecânica quântica, assim como a física newtoniana, assim como a teoria da relatividade, elas sempre influenciaram as outras áreas de conhecimento da humanidade. A física, talvez por estar estudando exatamente as leis divinas, as leis naturais, as leis mais básicas, mais elementares do universo, ela sempre precede uma onda de conhecimento filosófico, biológico, sociológico, que acaba trazendo novas informações para que nós possamos compreender cada vez melhor aquilo que nos cerca. A física é, sim, a ciência que dita o tom nas relações entre as outras ciências. E hoje, em que nós estamos vivendo um mundo de tanta informação e informações com tanta complexidade, é fundamental essa interdisciplinaridade. É o que nós vamos falar hoje, um pouquinho sobre a física quântica e a fé. Vamos à entrevista. Para falar sobre esse tema, estou com Marcos Vinícius Loures, que é professor de Física e membro da AME-ABC. Bom, Marcos, é um tema bem complexo, né? Falar de fé e física quântica. Bom, para começar, a gente, quando vê esse termo quântico, a gente horas vê física quântica e mecânica quântica. É a mesma coisa? No fundo né? Como por se tratar de uma área da física, as pessoas, de uma maneira geral, tratam como termo física quântica, né? Mas, por exemplo, dentro das universidades, a gente conhece essa disciplina muito mais como um curso de mecânica quântica, né? Então, eu acho que, nesse sentido, quer dizer, não existe essa diferença de terminologia, né? Na verdade, eu acho que o que é interessante é a gente definir um pouco assim, porque se fala muito, né, de física quântica, de mecânica quântica, um fenômeno quântico, todo mundo relaciona com o quântico, né? Mas quais as bases, né, o que a mecânica quântica, na verdade, traz de diferente, né? Então, eu, na verdade, penso o seguinte, que, na verdade, assim, historicamente, né, a física quântica, na verdade, ela remonta ao final do século XIX e começo do século XX, né? Os seus fundamentos começam a ser estabelecidos nesse período, porque, na verdade, eles têm... Na verdade, assim, no final do 19, eles têm uma crença de que assim, falta muito pouco para a ciência descobrir, né? Todos os fenômenos estão quase todos explicados, a mecânica newtoniana ela tem um sucesso indescritível no final do 19, e aí o que acontece? Eles acabam tendo, assim, alguns probleminhas, um ou outro probleminha que falta resolver. E um desses problemas é um problema que nós conhecemos na física como o espectro da radiação do corpo negro, né? Na verdade é assim, se você aquece o metal e você vai aquecendo o metal, ele vai ficando colorido, né? Ele fica incandescente, ele fica alaranjado. Se a gente conseguisse esquentar mais esse metal, a gente ia ver que ele ia ficar amarelo, esverdeado, azul. Por exemplo, as estrelas mais quentes do universo são azuis. Porque na temperatura de uma estrela, por exemplo, a 30.000 Kelvin, 30.000 graus, por exemplo, o corpo já não emite cor amarela, ele emite uma cor azulada. Então o que acontece? Eles conheciam bem esse fenômeno, mas eles não sabiam, por exemplo, como descrever esse fenômeno matematicamente. Então eles tinham um problema, que era tentar descrever esse fenômeno matematicamente, né? Eles tentaram, usando tudo que a ciência tinha no final do 19 para poder tentar explicar o fenômeno, e eles não conseguiram, né, dar uma explicação satisfatória, né? Eles chamaram inclusive esse evento, a gente chama inclusive esse evento de catástrofe do ultravioleta, quer dizer, a gente usou tudo que a gente tinha de conhecimento físico no final do 19 e a gente não resolveu o problema. Aí o que acontece? Max Planck, ele obviamente está estudando essas coisas também, ele sugere, na verdade, e os motivos disso eu desconheço, a ideia de que ao invés da gente assumir que a energia poderia ser concebida com qualquer valor de energia, que a gente tentasse resolver o problema assumindo que a energia ela era formada por pequenos pacotes, que o Planck chamou de fótons na época.
né? E esses fótons são essas pequenas energias? Isso, é como se eu pudesse dizer assim, são pacotes de energia, né? É como se eu dissesse assim, a matéria é feita de átomos. Do que é feita a luz? Luz é feita de fótons. São pacotes de energia que têm dupla característica. Ao mesmo tempo que eles se comportam como onda, eles também têm a característica de corpúsculo. Então, o que acontece? Ao aceitar essa posição, o Planck conseguiu resolver o problema do espectro, quer dizer, ele achou a equação para fazer a descrição do fenômeno matemático, mas ele criou um verdadeiro alvoroço na física do começo do século XX, que é assumir a ideia de que a energia não pode ser qualquer valor, mas que tinha uma unidade mínima de energia que é possível, que ele chamou de fóton, né? E esses fótons, na verdade, eles vão aí no desenrolar do começo do século XX ser, na verdade, o grande objeto de investigação da mecânica quântica, e hoje a gente entende dentro da doutrina espírita elementos fundamentais para compreender uma série de fenômenos nessa relação, nessa interface que a gente pretende tentar compreender, que é a relação entre matéria e espírito, né? Então eu acho que isso dá uma boa ideia do problema no final do 19 e 20 que eles têm. Certo. Então, quer dizer, os fótons podem nos ajudar a entender alguns aspectos espirituais? Sem dúvida. Eu acredito muito que na verdade, assim, obviamente que nós estamos tateando essa relação, né? Então, assim, nós temos nos debruçado, principalmente no trabalho das associações médicos espíritas, né? No sentido de investigar melhor como é que a gente pode usar esses elementos da ciência, né? Para poder compreender os fenômenos espirituais. E o fenômeno, por exemplo, e essa compreensão do fóton, por exemplo, ela vai ser fundamental, por exemplo, para entender, por exemplo, como é que eu interajo com a natureza, né? Então, por exemplo, eu sei que quando a gente tem uma crença, o materialista ele tem uma crença muito séria, que é a crença de que a mente, que na verdade o pensamento ele é um produto da mente, né? Existe o cérebro, né? Do cérebro, desculpe. Então, assim, o cérebro, na verdade, é a unidade, é o que a gente tem acesso, e a atividade cerebral gera uma coisa que a gente chama de pensamento, né? Nós, a partir de estudos aí da vasta literatura que a espiritualidade superior nos legou, a gente, na verdade, e já existem alguns cientistas muito assim, conceituados na comunidade científica, né? O professor Amit Goswami, por exemplo, é um que trabalha bastante essa questão, tem mostrado, na verdade, que nós estamos vivendo um período de inversão, né? Na verdade, né? Não é o pensamento que é um produto do cérebro, é exatamente o contrário, na verdade. O cérebro é produto da consciência, quer dizer, o mundo, na verdade, isso é surpreendente para a gente, não é esse mundo posto, na verdade, né? O mundo é uma criação da nossa mente. Muito bom. Bom, Marcos, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo bloco. Nós voltamos já já.